Ora, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast da Caderneta. Desta vez connosco, nada mais nada menos do que Dário Monteiro, um dos grandes símbolos da Académica de Coimbra, um dos grandes símbolos do futebol moçambicano. Dário, seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Caderneta. Obrigado eu pelo convite. Ora é essa, o prazer é todo nosso, Dário. Antes de mais, antes de começarmos qualquer conversa, agradecer-te pelos 163 jogos de losango ao peito pela Académica, vestido de negro, e pelos 75 golos que marcaste e tantas alegrias deste aos conimbricenses. Portanto, em nome deles, de certeza que já te agradeceram, mas muito obrigado desta vez. Sou eu que te agradeço, ok? Obrigado eu pela oportunidade e eu é que agradeço, ao contrário, eu é que agradeço à Académica pela oportunidade que me deu. Sem dúvida. Acho que repetiríamos e se a Académica pudesse fazer o mesmo, voltaria a contar com o Dário. Dário, tu tens noção da dimensão do que é que significa o Dário para os adeptos de Coimbra? É difícil ter uma real dimensão do significado que eu possa ter para a Académica. Claro que eu sentia essa dimensão e esse significado, a gente sente quando está em campo. Enquanto joguei pela Académica, a forma como me valorizaram, a forma como me apoiavam principalmente, eu sentia que realmente as pessoas gostavam do meu trabalho e porventura até gostassem da minha forma de ser, da minha forma de estar. Uhum. Agora, depois de deixar de jogar, claro que não tens a mesma noção. Tu agora estás em Moçambique, não é, Dário? Sim, eu estou em Moçambique, estou a viver em Moçambique já há 5 anos, desde que jogar futebol. Fui um Exato. ano só para a Espanha, que fui fazer o início do meu curso de treinador de futebol em Espanha, porque nessa altura Portugal não estava a fazer os cursos, parou durante um ano, teve que debater qualquer coisa, e eu nesse ano comecei o meu curso de treinador de futebol, em 2012, e tive que ir até Espanha. Fui para Málaga Entendi. e Sevilha. Vivi um ano, 6 meses em cada um, porque foi quando fiz o primeiro nível e o segundo nível, e depois voltei para Moçambique. Tenho estado a treinar em Moçambique. Entendi. Ou seja, e é por esse afastamento com Coimbra, afastamento falo de presença, que se calhar não se sente tanto o carinho que Coimbra tem por ti, se calhar, é isso? Não diria afastamento. Eu vou sempre uma vez por ano para Coimbra. Só que Uhum. pronto, nem sempre dou a conhecer que estou em Coimbra. Mas Entendi. eu uma vez por ano vou sempre a Coimbra. Desde que deixei de jogar na Académica, vou sempre uma vez por ano a Coimbra. Fantástico. Muito bem. E acho isso bonito. Acho isso bastante Não, bonito. porque a ligação que eu tenho à cidade não foi, não, maioritariamente foi futebolística. Uhum. Mas eu gosto do Coimbra. É porque é isso que eu Da sinto, Dário. cidade e das E pessoas, das e tenho pessoas, muitos não é? Eu amigos, sinto que é isso. Ou e, seja, e não tem só a ver com jogar aham. ou com a académica, tem a ver com a ligação que eu fiquei. É a minha segunda casa, Coimbra. Entendi. Porque eu sinto isso. Eu sinto o Dário foi um fantástico jogador, dentro de campo maravilhoso, só que a verdade é que o Dário é como se fosse um habitante, um ser presente de Coimbra, faz parte de Coimbra. E então eu gostaria de saber, e era essa a minha intenção na pergunta, era se o Dário sentia isso, e pelos vistos sente, prova disso é a sua visita constante à cidade, não é? Sim, deixei muitos amigos. Eu acho que não saí muito bem da académica. Aham. É uma história muito mal contada, com várias versões. Queres partilhar? Muita gente não tem a minha versão. E ficou aquela ideia. E depois, quando saí da académica, fui jogar uma época no Vitória de Guimarães, as coisas não ficaram muito bem, tanto para os sócios, simpatizantes, adeptos da académica, ficaram com uma ideia de traição. Não Entendi. sei se me entendes. Um jogador capitão de equipe na académica sair da académica e ir para o Vitória. Mas isso é uma história mesmo para contar com o tempo. Foi um episódio bastante triste no meu percurso futebolístico. Entendi. Que se eu pudesse apagar, apagava, mas infelizmente ele existe. Dário, essa parte nós já lá vamos falar, porque de facto é algo incontornável ter que falar sobre o término da relação com a académica e o começo com o Guimarães.
Acho que é algo que eu gostaria, pelo menos, de te perguntar. E até lá, tu vais pensando se gostarias de partilhar essa tua versão sobre o que é que realmente aconteceu. Por enquanto, Dário, eu gostaria de começar bem pelo início da tua carreira. Ou seja, tu falaste-me que o teu início na Académica não foi fácil. Tinha jogadores, de facto, que estavam a competir na frente de ataque da Académica, que eram de qualidade, e o Dário, jovem, vindo de Moçambique e chegar a Coimbra, não foi uma adaptação fácil, certo, Dário? Não foi fácil. Primeiro porque eu cheguei em dezembro, frio, e é um Exato. contraste muito grande com o calor que se faz sentir em Moçambique nessa altura do ano. Né? Depois cheguei para uma equipe da segunda liga, eu vinha no final do campeonato moçambicano, Sim. com um desgaste enorme, porque eu era realmente o melhor jogador da nossa equipe aqui do Desportivo de Maputo, e eu tive que me adaptar no meio do campeonato da segunda liga, em que realmente a Académica tinha um grande plantel e grandes jogadores, tanto mais que no final dessa época, a época de 96, 97, a Académica subiu Uhum. de divisão para a primeira. Claro que eu encontrei um grande treinador, com provas dadas, e ao longo dos anos foi-nos provando que é realmente um grande treinador, o Vitor Oliveira, Vítor Oliveira. e tive uma felicidade de encontrar na Académica, realmente no plantel, jogadores que eram de igual qualidade futebolística, mas também humanamente. Entendi. Eram pessoas realmente fantásticas. Mickey, Rocha, Pedro Roma, Mito, Rui Campos, Miguel Bruno, João Tomás Febras. Quer dizer, estaria aqui a enumerar o plantel todo. E me receberam muito bem. Para Entendi. um jovem que tinha 19, ia fazer 18, ia fazer 19 em fevereiro, cheguei em dezembro, a 31 de dezembro, foi o melhor que podia ter me acontecido. E a partir daí foi o trabalhar diário, desenvolver diário. Eu praticamente cheguei a Coimbra, tinha 62 ou 63 de peso. Uhum. E Bem tive que franzino, não trabalhar é? Era o Dáriozinho, para conseguir possivelmente. jogar com pitões de alumínio. Nunca tinha jogado com 6 pitões, por exemplo, de alumínio. Nunca tinha jogado num terreno molhado. Quer dizer, tudo isso foram Claro. adaptações, dificuldades que eu encontrei, mas que a força de vontade e o querer se ingrar fez-me ultrapassar. Entendi. Tanto a nível desportivo, não é? Como esses pequenos pormenores que dentro do campo são gigantes, como também a nível pessoal, não é? O Dário veio sozinho para cá. Sim, Estou eu estava correto? sozinho, para imaginar, eu estava sozinho. É. Eu precisei da ajuda de muita gente. E todas essas pessoas que me cercavam, o Dr. Francisco Soares, o Dr. Barros, o próprio Dr. Croa, que era presidente do clube na altura, Sim. todos ajudaram muito. Muito bem. Todos, cada um na sua vertente, que englobava a sua ligação comigo, ajudou muito a ser o jogador que depois acabei sendo para a cadeia. Uhum. Na verdade, na caderneta de cromos, houve uma certa fase lá da página em que eu tentei explicar para quem não conhece o que é a Académica. E então eu ia falando precisamente sobre essas pessoas que fazem parte da estrutura da Académica, invisíveis nos holofotes e para quem vê um jogo da Académica, mas que são fundamentais. E tu acabaste de dizer, essas pessoas que jogam nos corredores da Briosa são de facto fundamentais para o sucesso. Ou foram, ou eram, não é? Em outros tempos, claro. Mas Sim, eu acredito são essas que pessoas que fazem a ainda Académica hoje, diferente. ainda hoje existam. Por exemplo, temos uma pessoa que, desde os tempos que eu joguei, desde os tempos que eu cheguei, até hoje, ainda está na Académica e trabalha diretamente com os jogadores, que é o vice, que é o Rui Gonçalves. Sim, É uma pessoa que passaram várias gerações pelas mãos do Rui. E é uma pessoa de trato realmente único. entendi. E é E, isso, é isso e que falo distingue a desse género de Académica pessoas também um que pouco, não é? fazem a Académica ser a instituição diferente que é. Concordo. Dário, e eu gostaria, estou muito curioso sobre essa parte, recuando um pouquinho no tempo. Ou seja, tu cresceste em Malanga, certo? Que é uma província de Maputo. Não, é um bairro da cidade do É Maputo. um bairro, é É um um bairro da bairro. Malata. Ok, é um bairro, Sim. Malanga. É E, mesmo na cidade do Maputo, só que é um bairro. entendi, é um bairro, ok. Eu tinha, possivelmente, nunca fui a Moçambique e pesquisei e pareceu-me que tinha lido província, mas, ok, bem corrigido, é um bairro. E tu começaste, ou seja, foste descoberto num torneio infantil chamado Bebek, é isso?
Sim, 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 sim. Como é que Eu fui funcionam esses descoberto num torneios? torneio infantil Como é chamado que isso Quebec. funciona? Nesse ano, eu fui considerado o melhor jogador Uhum, e o melhor marcador do torneio de Quebec a nível nacional. entendi. Para Moçambique inteiro. Ou seja, são todos os times de Moçambique que jogam nesse torneio, é isso? Todas as províncias. Todas as Moçambique tem 10 províncias? províncias. Ok. Então, nós fomos campeões da cidade de Maputo, Uhum. não é? E depois de ganharmos o campeonato, fomos a Pemba e juntaram-se lá todas as equipes de todas as províncias, das 10 províncias, e depois fizemos um campeonato nacional. E nós fomos campeões nacionais em Pemba, e eu fui considerado o melhor jogador e o melhor E o melhor marcador. marcador aos 12 anos. Fantástico. E isso ia até que idades, esse torneio? Até aos 12 anos. Até aos 12. Muito bem. Eu tinha Dário, 12 anos na altura. Depois como foi é que recrutado nasceu pelo Desportivo de esse Maputo, gosto pelo e futebol, nessa altura da sua Maputo até vida? ir para a academia. Desculpa? Fui recrutado depois. Não te estou a ouvir muito bem agora, Dário. Estou a dizer que fui recrutado Ok. depois desse torneio. O Desportivo de Maputo, que foi o Exatamente. clube onde eu me formei, Uhum. levou-me para o Desportivo. E eu joguei lá os iniciados, juvenis, júniores. E depois no primeiro ano de sénior é que fui para a académica. Vieste para cá, exatamente. No grupo desportivo de Maputo, clube também conhecido por ter criado, de certa forma, desportivamente, o Mário Coluna, certo? Sim, sim. Muito bem. Dário, como é que surge o futebol na sua vida? Ou seja, de certeza que já lhe fizeram esta pergunta muitas vezes, mas o Dário sempre foi muito dado ao futebol? Ou como é que foi a sua relação inicial com o futebol? Surge naturalmente. Uhum, Um dos maiores divertimentos que existe para crianças, principalmente com poucas posses, uhum, em Moçambique, é jogar futebol. É jogar futebol com a bola de trapo, é jogar futebol no bairro, como eu disse, vivia num bairro, na Malanga, a minha uhum. mãe ainda hoje vive lá, eh, nessa casa onde nós fomos criados. Então, estamos a falar de um bairro em que nós divertíamos, jogávamos em miúdos lá e a potência para jogar bom futebol, ou jogar a bola, jogar bem a bola, ter talento, notou-se lá, no bairro. E a partir daí houve sempre pessoas mais velhas que levavam, punham-me na equipe deles e não sei o que, até Uhum. ser cortado para a equipe do bairro, para depois para a equipe da cidade, para depois assim mesmo, assim sucessivamente. Entendi. Ok, então foi de uma forma natural que surgiu o futebol, não é? E acabaste por Sim, ir sim, foi de uma forma participando em natural. Eu tenho torneios uma até chegar costela. ao eh, Desportivo de a Maputo. minha mãe é Uhum. irmã do Nelson Mafambano. Foi um grande craque. Hum, Na altura dos irmãos Campos, pai do Rui Campos, do João Campos, jogaram com o meu tio Nelson Mafambano. Essa é a costela que eu tenho. Ele é irmão da minha mãe. Porque da parte do meu pai não foi grande jogador. Então acredito que a costela de jogador vem da parte da família da minha mãe. Que o meu tio foi um grande jogador, um grande médio. entendi. E ele também jogou na Europa? Jogou na seleção de Moçambique, naquela altura, a seleção de Portugal, que Moçambique era província, e foi aí onde se encontraram o meu tio, o Nelson Mafambano, com o pai de João, o pai do Rui, todos na seleção de Portugal, que era uma mistura de. De colónias e de pessoas de Portugal mesmo, não é? Sim, sim. Muito bem. Entendi, Dário. De facto, ou seja, o seu talento para o futebol tinha devido a algum lado e está descoberto, é do irmão da sua mãe. Sim. Dário, entretanto, então, depois passa pelo grupo desportivo de Maputo, chega a Coimbra. Isso foi um passo que o deixou... Ou seja, era o seu objetivo? Era chegar à Europa? Ou era se ingrar no futebol simplesmente e isso foi um dos acontecimentos da sua vida? Enquanto criança, como é que Bem, pensava? O eu tive a objetivo era chegar felicidade à de ter Europa? sido visto a jogar Aham. pelo Dr. Almeida Santos, num jogo aqui em Moçambique. E a partir daí foi um passo até ele entrar em contato com o Dr. Campos Coroa Sim. e eu fazer a transferência. Episódio engraçado é que eu entro em Portugal nesse dia 31 de dezembro, porque tinha que ser inscrito. Uhum. Porque se eu não entrasse a 31 de dezembro, não podia ser inscrito Não podia ser para essa inscrito, não época. é? Porque termina exatamente dia 1 as inscrições. Sim, sim. Entendi. Então teve que ser algo bem rápido para segurar a pérola Dário, é isso? Eu acho que, pronto,
não houveram grandes negociações, Aham. porque ele viu-me jogar num fim de semana e depois entrou em contacto e rapidamente arranjou-se uma passagem. Acho que até os problemas de visto eu tive que receber visto mesmo à entrada ali em Lisboa e depois fui, porque já estávamos próximos da passagem de ano e foi rápida, a resolução foi rápida. Chegamos rapidamente a acordo. Eu era um rapaz que tinha potencial, mas que não era o jogador que porventura me tornei. Sim, entendi. Então chegas então a Coimbra. A primeira está no nosso Instagram, aquela história que me contaste, ou seja, a dificuldade em adaptar-te, e já falámos sobre isso. Mas depois as coisas começam a correr bem, Dário, não é? Sim, houve alguma dificuldade em adaptar, mas tive sempre a ajuda das pessoas. O que me custou mais foi ter oportunidade, como expliquei na história foi ter oportunidades para poder mostrar, porque eu nos treinos até não desiludia, correspondia às expectativas, mas dificilmente tinha oportunidade, porque tinha realmente grandes jogadores à frente para poder ter oportunidades. Entendi. Mas a dada altura, nós com dificuldades em marcar golos, acabaram gostando em mim e eu aos poucos fui correspondendo, tendo mais oportunidades e quanto mais oportunidades tive, acho que o ritmo competitivo também ajudou. A partir do momento em que eu comecei a conhecer melhor o futebol português, a adaptar-me Uhum. às dificuldades, fui superando-as e acho que a dada altura até as próprias expectativas das pessoas foram superadas pelo meu desempenho. Sem dúvida, acredito piamente que isso tenha acontecido, Dário. Eu sei que é difícil, mas eu tenho esta pergunta para te fazer e possivelmente não sei se tu vais conseguir responder. Mas, Dário, qual foi o melhor momento que você viveu na Académica? Foram vários. É difícil É estar difícil, não é? Acredito que sim. a Mas dizer consegue qual o lembrar-se melhor. de um? Houve vários momentos, às vezes não eram momentos assim muito importantes, mas que Uhum. marcavam e de que maneira. Mas o melhor momento, de certeza absoluta, foi o da subida de divisão. O, Foi um ano aquele muito gol em que faz complicado, um ano, em 2002, que fazes o gol um contra a ano Naval da subida? sim, contra a Naval, da subida, mas também porque foi um ano muito sofrido, em que eu fiquei quase um mês lesionado, né? A equipe teve dificuldades realmente, lutamos muito naquele ano para poder subir a divisão, e foi um ano em que faleceu um dos meus maiores amigos que eu tive na Académica, foi o Dr. Francisco Soares. Uhum. Então foi um ano muito complicado, mas felizmente no final da época conseguimos essa tal almejada subida. Ou E seja, hoje, e hoje a Académica está na segunda, mas depois dessa subida a Académica ficou 14 anos, se não me engano, na primeira, o que nunca tinha acontecido. precisamente. Foi essa a última vez e foste tu que carimbaste contra a Naval. Dário, não sei se tu... eu fiz esse desafio aos seguidores da Caderneta de Cromos, da minha página Caderneta de Cromos, para fazer algumas perguntas ao Dário. E, de facto, uma delas fala essencialmente sobre essa época de 2001 e 2002, em que me perguntam, claro que isso é sempre difícil responder, mas qual foi a sensação que você teve quando faz o gol contra a Naval na época de 2001-2002, ou seja, depois de uma época tão sofrida, tão dolorosa pelos vistos para si, faz um gol importantíssimo que marca um momento histórico na Académica. O que é que isso pode significar para um jogador como o Dário? Bem, acima de tudo, dever cumprido. Uhum. Eu acho que naquela época foi o consumar das outras duas épocas. Já estava na terceira época na segunda liga. Para dizer a verdade, já achava que estar na segunda liga não era para mim. Entendi. E quando falo de mim, falo do Tonel, do Lucas, do Alhandra, dos jogadores que estiveram naquela época, o próprio Rocha. Já não merecíamos estar na segunda liga, já merecíamos estar na Uhum. fina flor do futebol português. Então foi o alcançarmos ações, foi o alcançar de um objetivo que nós já tínhamos traçado há 2 anos atrás, que era voltar ao convívio dos melhores jogadores da Liga Portuguesa, mostrar o nosso potencial noutro patamar do futebol português e não continuar a jogar aquele campeonato da segunda Liga que todos nós sabemos não é fácil, é Acredito. bastante competitivo
e não tem a mesma visibilidade que o jogador pretende, não é? Também para si e para o próprio sucesso, não é? E para a motivação pessoal do jogador, não é? Sim, para todos nós. Exatamente. Pedro Roma, eram jogadores que não eram jogadores de segunda liga, que estavam na segunda liga porque realmente a Académica tinha descido para a segunda liga, mas eram jogadores com qualidade para estar na primeira liga. Claro, era a missão da Académica e dificilmente se abandonaria esse barco. Entendo perfeitamente. E Dário, agora passando um pouco, eu tenho aqui umas perguntas para lhe fazer dos seguidores que lhe quiseram fazer, mas eu gostaria de lhe perguntar, Dário, sobre esse passo agora para o Guimarães. Ou seja, a transferência que se dá do Dário para o Guimarães. Na minha perspectiva, o que eu acho é... Claro que na altura é possível que tenha ficado pouco ou mal esclarecido, que possivelmente alguns adeptos tenham ficado insatisfeitos, mas hoje eu sinto que existe zero mágoa, coisa que não acontece com outros jogadores que fizeram o mesmo trajeto, que foram da Académica para Guimarães, e aí os adeptos não perdoam. Agora com o Dário, eu acho que os adeptos perdoam. Você sente isso, Dário? Ou sente que há alguns que ainda não o perdoam? Não, eu tenho a consciência tranquila. Mas também tenho consciência de que a culpa é toda minha. Porque quem se transferiu para o Vitória de Guimarães fui eu. Entendi. Então, não posso andar a tentar culpar as outras pessoas ou tentar não entender o que um adepto ou sócio da Briosa pensa acerca da minha transferência. Porque eu realmente fui jogar uma época no Guimarães, vindo da Académica, e se eu me transferi para lá, a culpa é toda minha. Agora, houveram incidentes que eu não pude controlar. Como haver alguém que não queria que eu ficasse na Académica. O meu erro foi não ter verdadeira noção da rivalidade que existia. Não ter verdadeira noção da história. Eu não conhecia a história do caso de Ndinga, como conheço hoje, na altura. Porque se eu soubesse isso, realmente saberia que, indo para o Vitória de Guimarães, estaria a ferir os adeptos da Académica. Estaria a ferir as pessoas todas que lutaram nesse caso. Hoje tenho completa noção dos problemas que houveram no caso do Ndinga. Porque se eu soubesse, não teria ido para o Vitória de Guimarães. Agora, mas eu fui praticamente empurrado para fora da Académica. Não tenho receio nenhum em dizer isso. Fui empurrado para fora da Académica. Tanto mais que nos últimos 15 anos nunca tive a oportunidade de voltar ao clube. Aliás, ao clube não, à instituição, que alguém transformou em clube. Por isso, pronto, eu entendo quem realmente me julgue acerca da minha ida para o Guimarães, mas eu tenho consciência absoluta do erro que eu cometi e a minha carreira, o meu percurso nunca mais foram o mesmo. Entendi. Tenho consciência disso. Paguei pelo meu erro com a minha carreira. Tive que lutar muito para endireitar o meu percurso, para dar continuidade à carreira, porque eu estava muito apegado. Eu comprei casa em Coimbra e alguém quis se aproveitar do fato de eu ter comprado casa em Coimbra para me... nem tenho uma palavra certa para dizer, mas pronto. Lutei, continuei. Pessoas ruins já em todo lado. Infelizmente. Melhor mesmo. O melhor que eu tive no meu percurso, na minha carreira, foi ter jogado para a Académica. A oportunidade que a Académica me deu, essa é impagável. E os verdadeiros adeptos da Académica nunca poderão sentir um resto de mágoa pelo Dário por essas transferências, porque a verdade é, naquele momento da sua carreira, você considerou importante ou que seria algo positivo para si, de certeza que nunca pensou em prejudicar a Académica, e eu acho que os verdadeiros adeptos da Académica sabem disso. E não se revêem minimamente nessas ações que você acabou de falar, não é? Acima de tudo, não é prejudicar a Académica. O meu objetivo era mesmo continuar na Académica. Você queria, então o Dário queria ficar na Académica naquela época? Para além
para além do que já conversamos acerca da Académica, Uhum. não me passava pela cabeça sair da Académica naquele momento. Primeiro porque eu lesionei-me nos Emirados Árabes Unidos, no Al Jazeera, em Abu Dhabi, e quem cuidou de mim, quem me recuperou a 100% para eu voltar a jogar futebol, foi a Académica. Então, não havia razões para eu querer sair da Académica, Claro. ou ainda por cima para o Vitória de Guimarães. Por isso, quem está próximo do Dário, quem viveu esta situação, conhece a história real. Quem está um bocadinho mais longe, que não tem acesso, claro que tem uma outra forma de ver, outra Claro. forma de pensar. Há Mas sempre... eu, como disse logo no início, eu tenho consciência tranquila. Porque ao longo dos anos eu sempre mostrei o que eu sou para as pessoas de Coimbra e as pessoas que gostam da Académica. Sem dúvida. Agora, E os adeptos da uma outra Académica sabem forma de disso, Dário. respeito, é porque não me conhece. Há sempre muita jogada de bastidores que às vezes fica guardada aos olhos do adepto, não é? Infelizmente. E às vezes podem-se tirar conclusões precipitadas. E possivelmente possivelmente, e como o Dário fala, foi o que aconteceu neste caso. Mas faz parte do futebol. Claro, faz parte do futebol essas movimentações de vez em quando que acontecem, infelizmente, não é? Dário, eu tenho aqui algumas perguntas para lhe fazer de alguns cromos que seguem a caderneta. E um Por favor. deles é um adepto, Francisco Maria. Ele pergunta se fosse hoje, se você assinaria pelo Guimarães. Como você já respondeu, não assinaria, não é? É algo que se arrepende na sua carreira. Não, nem se conhece a hipótese. Entendi. Hoje eu estou por dentro de tudo que se passou. Hoje tenho noção absoluta da rivalidade que existe entre os dois clubes. Dois clubes não, um clube e uma instituição. Uhum. Hoje, mais do que nunca, tenho a noção da grandeza da instituição académica. Não, claramente não assinaria. Não assinaria. Muito bem, respondido. E faz outra pergunta, Dário, que é algo que também que nós vamos falar daqui a pouco, que é sobre o seu presente enquanto treinador em Moçambique. O Francisco Maria pergunta se pudesse encaminhar uma nova pérola, um novo jogador moçambicano para a Académica, quem seria, Dário? É difícil estar a enumerar os jogadores. Uhum. E eu acho que está a passar por um momento de transformação. Uhum. O nosso futebol está muito pouco desenvolvido nesta altura. O nosso futebol tem potencial, mas não está a ter o desenvolvimento que se espera dele. Eu acredito que há talentos aqui em Moçambique, mas depois nesses talentos falta um bocado de qualidade, porque a formação é um bocadinho defeituosa. Uhum. Eu nunca, mas nunca mesmo, ia usar o fato de ter sido Dário, ter sido bom jogador na Académica, para meter um potencial futebolista na Académica. Na Académica, entendi, sim. Eu acho que sem o tempo, se aparecer um talento realmente, um jogador, por exemplo, que esteja a unir as duas vertentes, a desportiva e a escolar, podemos sempre fazer o aproveitamento e trazer para a Académica. Mas nunca pegaria num jogador, por exemplo, com interesses financeiros, Entendi. ou porventura com outros interesses, e colocá-lo na Académica. Eu tenho muito respeito pela Académica e só mesmo se fosse um jogador com potencial, como disse, e talvez a juntar as duas vertentes é que colocaria na Académica. Claro. O Dário, claramente, dentro e fora de campo, com os princípios sempre e os valores nobres sempre em primeiro lugar. De facto, Dário, hoje em dia, ou seja, chega pouco do futebol moçambicano à Europa e a outros países, possivelmente mesmo africanos. Como o Dário fala, ainda há alguns aspectos a limar no futebol e a evoluir. O Dário, hoje em dia, está a treinar em Maputo, certo? Sim. No Desportivo de Maputo. No Desportivo de Maputo. Exatamente. E há uma pergunta também para si, de um moçambicano que segue a caderneta e que pergunta se considera o treinar no Desportivo de Maputo como o seu maior desafio na carreira de treinador. Não, o desafio é treinar. Sim. O desafio não é este ou aquele clube. O desafio é treinar.
tu quando treinas já é um desafio, porque tenho certeza absoluta de que em qualquer clube as pessoas querem ganhar. Exato. Independentemente da posição ou da independente da dimensão do clube, todos os clubes querem ganhar ao final de semana e querem trabalhar como deve ser, querem trabalhar com qualidade. Então, o fato de assumires o treinar um clube já é um desafio. Mas é um dos... Ou seja, eu acho que aqui o seguidor ele queria saber se era o maior desafio. Ou o Dário encara como todos do mesmo nível. O maior desafio é sempre o que abraças. Exatamente. Porque é onde tens de estar o melhor de ti. É como jogar. Tens de dar o melhor de ti. Se estás a jogar, tens de marcar golos. Independente da equipa onde estiveres, esperam de ti golos quando és avançado, exibições, e esforço, sacrifício. Da mesma forma que esperam de um treinador, para o desafio, nós não podemos estar a pensar no próximo desafio se ainda não concluíste este. Então, tenho a certeza de sempre que o maior desafio é sempre este que abraçaste e queres levar a bom ponto. Precisamente. E desde já, pessoalmente e enquanto cabecilha do projeto da Caderneta, desejo a maior das felicidades neste seu desafio e espero que corra tudo bem e irei estar muito atento ao Grupo Desportivo de Maputo. Ok, Dário? Obrigado. E se depender do meu trabalho, tenho a certeza absoluta que vai correr bem. Espero bem que sim. O João Cruz, aqui um seguidor também da página, pergunta se o Dário sonha em treinar a Académica. Sonhar todos nós sonhamos. O problema é acordar depois. Exato, o problema é acordar, não é? Sim, mas tenho a certeza que potencial para treinar um clube português, acho que tenho. Agora, vai depender de como vou desenvolver essas potencialidades, das oportunidades que eu tiver, dos cursos que eu puder frequentar. Mas acredito que a breve trecho vou dar o salto como treinador. Eu acho que seria a loucura. Acho que seria a loucura o Dário estar num banco de gravata, ou não sei como é que o Dário prefere estar no banco, mas a dar indicações para dentro de campo no estádio de Cidade de Coimbra. Acho que ia ser, não sei, mas acho que o povo de Coimbra não ia aguentar com tanta emoção, com esse momento, confesso, Dário. Basicamente, neste momento que estamos a falar, a cadeira de sonho do Dário é da Académica de Coimbra, claramente. Exatamente. Foi a instituição mais importante que eu joguei, foi a instituição que eu capitaneei durante alguns anos, é a instituição que mais amigos eu criei, é a instituição que mais pessoas de certeza absoluta teria a apoiarem. Então, a cadeira de sonho do Dário, nesta altura, abraçando a carreira de treinador como eu abracei há 2, 3 anos, é realmente a da Académica. Fantástico. Mas para isso tenho que desenvolver o meu potencial. Tenho a certeza que Coimbra te receberia mais uma vez de braços muito abertos. Um dia pode acontecer. Diga. Se Deus quiser, um dia pode acontecer. Nunca se sabe. Deus o ouça. Dário, e o João Cruz, este meu seguidor, também faz aqui uma pergunta que eu fiquei muito surpreso. De facto, não sei o que é que ele queria dizer com isto, mas parece que há algum mito que corre na cidade de Coimbra desde que você estava cá, que tinha a ver com o seu BMW Z3, não sei, que relativamente às mudanças, ele pergunta: Dário, é verdade que não sabia pôr as mudanças no BMW Z3? O que é isto? Que pergunta é esta? Era automático. Como é que é? Era automático o Z3. Por isso não podia meter mudança nenhuma. Tá bom. Então está explicado. Muita gente, assim, eu antes, o Z3 foi-me oferecido. Eu não comprei o Z3. Quem me ofereceu foi a Académica. E eu sempre fui filho da Académica. A Académica ofereceu-me como presente na assinatura de uma renovação de contrato, se não me engano. Já passa tanto tempo. E eles ofereceram-me o Z3 como prémio da assinatura para a renovação de contrato. Havia a possibilidade de eu sair da Académica e eles ofereceram-me o Z3. E eu, ao renovar o contrato, eles ofereceram-me o Z3. Só que eu vinha do Fiat Punto. Então, eu tinha passado do Fiat Punto para o Z3.
Então, os colegas, Rocha, aquela malta toda, Pedro Roma, Paulo Adriano, usavam todos. Malta tramada, né? Eu ia ter dificuldades em conduzir o Z3 a vir de um Fiat Punto. Por isso é que dizia que eu tinha dificuldades com as mudanças e não sei o quê, mas não. Eu da mesma forma como jogava, também conseguia conduzir muito bem um Z3. A resposta é: o Dário adapta-se a qualquer circunstância. Seja Z3, seja Punto, o Dário adapta-se. Fantástico. Agora sim está explicada esta pergunta do seguidor João Cruz, porque realmente eu não sabia a resposta. Nem o porquê. Dário, existem aqui outras perguntas que eu achei interessantes. Eu fiz aqui este pedido aos meus seguidores para eles fazerem perguntas ao Dário, e choveram perguntas, e então eu tenho que fazer uma seleção, não vou perguntar todas. Mas aqui há um aspecto que eu também gostaria de perguntar ao Dário. O Dário acompanha a Académica, o jogo da Académica hoje em dia? Acompanho. E como é que vê a Académica agora, nesta situação em que está, a segunda liga? Alguns jogos posso não acompanhar em direto, mas acompanho os resultados, os resumos. Tenho interesse real acerca da Académica. E se puder comparar a equipa de hoje da Académica e a sua equipa da Académica, consegue ver paralelismos, consegue ver coisas similares? É difícil. Estaria aqui a puxar para o meu lado. Eu não quero puxar para o meu lado. Esta pergunta é do André Gonçalo. André Gonçalo foi um seguidor nosso que... Eu acho que são duas equipes completamente diferentes. Estamos a falar de uma equipe, por exemplo, a equipe da Académica que subiu no ano em que nós subimos, era uma equipe que teve continuidade. Teve um ano que desceu, depois ficou um ano na segunda, o segundo, e depois o terceiro é que subiu. Mas teve continuidade, teve sempre uma base, uma estrutura da equipe que desceu. Ora, Pedro Roma na baliza, depois o Rocha no meio campo, depois tinha defesas também, o Tossá, o Zé Nando, depois tinha muitos médios, o Rocha, o Rui Campos, João Campos, depois tinha no ataque o Dário, sempre com alguns jogadores novos que chegavam, mas sempre com continuidade. Enquanto que estamos a falar desta equipe da Académica, que praticamente alguns jogadores continuaram na época passada, realmente o Real, o Marinho, alguns jogadores, é uma pena o Traquina está lesionado, mas depois também há o lateral direito, João Simões, também que continua, mas é novinho ainda, veio dos Júniors. Então, há alguns jogadores que realmente chegaram, alguns jogadores novos. E nisto temos que dar mérito ao treinador. Claro. Mérito a esta direção jovem. Que na altura era? Porque, não, refiro isso, estou-me a referir nesta equipe. Nesta aqui, época. Ok, entendi. Sim, eles conseguiram formar em pouco tempo uma equipe com jogadores novos que chegaram. Sim. Por isso é que eu digo que o Ivo tem mérito. E começaram mal. Começaram muito mal, estiveram ali nos lugares de descida, mas depois as coisas melhoraram e têm vindo por aí acima até chegar ao lugar em questão. E depois o Ivo teve que sair, quer dizer, oscilou um pouco, mas nunca a equipe nunca se ressentiu da saída do Ivo, porque realmente o novo treinador também entrou e entrou muito bem. E entrou bem, claramente. Então, agora vamos ver como é que... Eu espero que esta euforia que está-se a viver não atrapalhe, ajude. Claro. Porque se isso acontecer, a Académica está no bom caminho. Agora, comparar as duas equipes é muito complicado, porque nós tínhamos uma equipe, nesse ano da subida, uma equipe de continuidade. Enquanto esta não, é informação. Entendi. Precisamente, existe essa diferença. Foi uma pergunta do nosso seguidor e que, claro, é sempre difícil comparar dois tempos distintos, duas equipas distintas. É sempre difícil e, portanto, entendo, fez perfeitamente essa distinção entre as duas, Dário. Dário, eu agora ia pedir, terminando agora aqui o segmento das perguntas dos seguidores, e nós no podcast, eu desafio sempre o convidado. Você faz coleção de cromos, Dário? Ou fazia? Não, nem por isso. Eu não sou só com muitas recordações. Nunca foi colecionador? Mesmo... Eu sou uma pessoa que
ficou com as recordações na cabeça. Praticamente, se me cortarem a cabeça, eu fico sem recordação nenhuma. Entendi. Muito bem. Ok, então cromos não os colava. Mas agora, Dário, eu vou-lhe pedir para colar, hipoteticamente, ou seja, colar na sua cabeça 7 cromos, ok? Esses 7 cromos Sim. são os seus melhores jogadores. Imagino que você, Dário, tinha que escolher 7 jogadores, ou melhor, tem que escolher 6 mais o Dário, que performa os 7. É uma equipa de 7 que vai jogar num torneio qualquer, ok? Imagino que vai jogar no torneio daqueles torneios nórdicos, indoor, de futebol 7. O Dário é um dos elementos e vai ter que escolher os outros 6 cromos, ok? Tem que escolher o melhor time que existe para o Dário. Quais seriam? Começando a nível mundial. Pela baliza. Quem é que seria na baliza? A nível mundial. A nível mundial, de qualquer tempo, ou seja, escolher os cromos que você quiser. Pedro Roma. Pedro Roma na baliza. Excelente escolha. Sim. Depois pode jogar, eu não sei, acho que colocamos 2-3-1, se calhar é uma tática boa. Não, 2-3-1 não. Quero jogar com 3 defesas. Ok, Maldini, 3 defesas. Na esquerda. Quem é que jogava na esquerda? Maldini. Sim. No meio, qual é o cromo que colamos? O central. Quero aproveitar as épocas. O central de marcação. O central de marcação tem que ser um central que jogava bem, que joga bem. Thuram. Bom. Sim. Marcava, bate bem no ar e joga rápido bem. Também, veloz, forte. Quero jogar com o brasileiro, como é que se chama? Cafu. O Cafu. Capitão Cafu. Sim. Conseguimos o equilíbrio, temos o Cafu que pode subir, o Maldini nunca vai a lado nenhum, então fica sempre com o Thuram. Muito bem. Então no meio temos de novo 3 jogadores. Não, jogamos com 2. Como temos o lateral que sobe, então jogamos com 2 no meio. 2 médios e 2 avançados, não é isso? Vamos pôr 2 médios e 1 avançado, não é? Que é para fazer o 7. Se considerarmos com o guarda-redes, fica o 7. Já fica muito complicado. Então vamos fazer Então, olha, eu vou abrir uma exceção para o Dário e vai ser uma equipa de 8, ok? Vai escolher 2 no meio e 2 na frente. É que com 7 estava com o risco de não jogar. Ok, então eu vou abrir uma exceção para você. Sim. No meio campo, Redondo. Ok. O argentino. Makelele. E o Makelele. Excelente escolha. Sim. Trabalhador e com classe. Uma mistura. Sim. E depois, no ataque, eu e o Fenómeno. Quem é que escolhia? Desculpe. Eu e o Fenómeno. Fenómeno. Fantástico. Eu pagaria o bilhete de época vezes 3 de qualquer estádio do mundo para ver esta equipa jogar. E para ver, essencialmente, Dário e Fenómeno na frente. Querem parar só em falta. Fantástico. Então está escolhido. Estão escolhidos os seus, neste caso, 8 cromos. Eu abri uma exceção, não há problema. Fica a caderneta dos 8. Ou seja, na baliza, Pedro Roma. Quer explicar esta decisão? Ou seja, em tantos o guarda-redes escolheu o Pedro Roma, o seu grande companheiro de baliza, por alguma razão especial? Porque é amigo, primeiro. Minha escolha baseia-se no fato de ele ser amigo, primeiro. O respeito que eu tenho por ele, enorme. Um grande profissional, um grande amigo. Mas não amigo só como pessoa, mas como profissional. A amizade que ele tinha, não por mim só, mas por outros colegas todos de trabalho. E depois, porque foi mesmo um grande guarda-redes e foi muito injustiçado no futebol português. Foi sem dúvida, não é? O valor que o Pedro Roma tem como pessoa, como guarda-redes, o que defendia, as pessoas em Portugal nem têm a noção. Verdade. Não, concordo perfeitamente. O Pedro Roma chegou ali a uma fase da carreira dele. Em alguns momentos, como todo guarda-redes, cometeu erros, deslizes, mas foi muito pouco entendido. Agora, o potencial que ele tinha e aquilo que eu vi do Pedro Roma ao longo das 8 épocas que eu joguei com ele, era um guarda-redes fantástico. Muito bem. Está explicada essa escolha e de facto, de realçar esse grande cromo que é o Pedro Roma, um grande cromo da Académica e do futebol português. Portanto, Pedro Roma colado na baliza, na esquerda, Paolo Maldini,
no meio Lilian Thuram, na direita o capitão Cafu, no meio Claude Makélélé e Fernando Redondo, é isso? Sim. E na frente Dário Monteiro e Ronaldo Lázaro Lima. Uma equipa fantástica, Dário, difícil batê-la. Depende. Se Tá os joelhos claro. de cada um estiverem bons. Fantástico, Dário. É, exatamente. Se estiverem todos em forma, muito bem. Dário, agora eu vou-lhe fazer aqui umas perguntas que são perguntas só para escolher ou uma ou outra. É quase como uma pergunta de sim ou não. Você vai rapidamente entender e é só responder rapidamente a estas perguntas. Pode responder rapidamente ou, se sentir necessidade, pode justificar. Certo, Dário? Vamos começar então. Dário, prefere bota preta, chuteira preta ou chuteira colorida? Preta. Calção por dentro dos calções ou fora dos calções? Não, depende de como estou. Uhum. Se estou bem fisicamente, não tenho necessidade de ter nenhuma coisa por dentro. Agora, se tenho algum problema muscular ou ressinto-me de alguma lesão, aí sim, faço questão de ter alguma coisa por dentro. Entendi. Dário, prefere o velho Calhabé ou o estádio Cidade de Coimbra, o novo? O velho calhar sempre. Você imagine, Dário, que estaria num penalti aos 75 minutos de jogo, 0-0. O Dário arriscava um panenca ou coloca a bola certinha no canto? Nunca. Um jogador que se preze não arrisca em panecas. Não arrisca panenca. É preciso falhar enquanto acerta certinho num canto. Entendi. Qual o guarda-redes mais difícil que encontrou na sua carreira? Mais difícil que encontrei? Sim. É difícil saber quem é o mais difícil. Era mais fácil dizer quem é o mais fácil. Então diga lá, qual é o mais fácil? O mais difícil, eu não posso dizer, fica mal. Mas o mais difícil que encontrei, bom, tenho que dizer mesmo que é o Vítor Bahia. Vítor Bahia, que acabou por fazer um gol de livre ao Vítor Bahia, certo? Sim. Qual o defesa central mais difícil ou mais fácil? Vamos ficar pelo mais difícil. Dos mais maus que encontrei, o Jorge Costa. Jorge Costa. Sabe era que mau mesmo. Era mau por natureza. Eu ia-lhe fazer uma pergunta agora que era: qual é o central que bate mais? Jorge Costa ou Argel? Mas a resposta já está dada. Jorge Costa, é isso? É Jorge Costa, porque Jorge Costa era mais rápido que o Argel. É mais quê? Não, era mais complicado, mais rápido que o Argel. Ele era um falso lento, não é? O Jorge Costa era um falso lento. Era potente. Por exemplo, quando arrancasse, ia atrás e depois, se te apanhasse, era mesmo para ficar com as marcas. Enquanto que o Argel, apesar de ser um bom central, mas não tinha a mesma velocidade que o Jorge Costa. Não era a mesma coisa. Jorge Costa, então escolhido como o central mais difícil e o mais violento, é isso? Sim. Qual o ambiente mais difícil onde já jogou? O de Coimbra, se tivéssemos que ganhar. O de Coimbra, quando tinham que ganhar. Excelente resposta. Qual o golo mais saboroso da sua carreira? E tem vários. Tenho vários. Tenho aquele da Naval, do Académico, que talvez mas também tenho este da qualificação da última qualificação do Moçambique para o Campeonato Africano, aqui contra a Tunísia, 1-0. O estádio estava a abarrotar. Felizmente fui eu que fiz o golo da qualificação, então tenho estes dois. É só escolher um deles. Eu acho que podemos ficar com os dois, porque são de facto dois que têm que ser relembrados tanto na história da Académica como na história de Moçambique, Dário. Dário, há algum falhanço que você até hoje ainda não se perdoou? Sim. Qual? A Académica do óculos do Porto. Se procurar bem, é uma jogada muito. Eu venho isolado. Eu tenho no meu vídeo, venho isolado. Tenho um drible muito bom. E sou derrubado, acho que pelo Fernando Mendes ou coisa parecida. Sou derrubado. Estava o guarda-redes. Não estava o Vítor Bahia na batiza. Foi um Coimbra. Só que ele sai ao encontro e eu, em vez de cair para o penalti, tento finalizar. E ele sai rápido e encurta. Se eu tivesse ficado no chão, talvez tivesse dado penalti. Era penalti. Fazer o golo e não deu nada. Há jogadores que têm faro do golo que não param nem por nada, não é?
Sim. Nessa altura eu queria marcar. Também sabia que Exatamente. se desse penalti não Um era, goleador não que era se eu a chutar. preze tenta fazer gol sempre em qualquer circunstância. Sim. Muito bem. Então esse é o falhanço que É o até hoje se falhanço lembra. que... Sim, me lembro. Muito bem. Dário, mudava alguma coisa na sua carreira? Mudava. Mudava muita coisa. Apesar de agora já não servir para nada, mas mudava. Por exemplo, a ida a Guimarães, Uhum. certeza absoluta, a primeira coisa. Se tivesse oportunidade, é a primeira coisa que mudava. Não ia. Muito bem. Entre a CAN e o Campeonato da Europa, qual é que prefere? É complicado estar a falar. Uhum. Porque se eu valorizasse o Campeonato da Europa, estaria a desvalorizar a Claro. CAN. Por isso é a CAN. Pode ficar... Ficamos pelos dois. São duas boas competições. Não estamos pelos dois, não. Eu prefiro valorizar a CAN. A É a CAN. CAN. Muito bem. A CAN. Porque aquilo, apesar da qualidade do Campeonato da Europa, eu sou orgulhosamente africano. Uhum. Muito bem. E palpite para o vencedor do Mundial, Dário. Inglaterra. Alguma vez acreditou que Éder seria a lenda do Euro? A lenda não. A lenda é sempre o Cristiano Ronaldo. Agora, acreditei que o Helder sempre pudesse fazer alguma coisa. Eu acho que tem tido poucas oportunidades. Uhum. Eu acho que apesar dele não ser aquele avançado que toda a gente espera, é um avançado a ter em conta. Muito bem. Parecendo que não, para quem não me conhece ou não analisa as coisas, pode pensar que o Éder é uma coisa enquanto realmente é outra. O Éder chuta bem, o Éder é rápido, o Éder é potente, o Éder trabalha bem. Precisa estar motivado para fazer todas essas coisas. Concordo plenamente. Maradona ou Pelé, Dário? Não vi Pelé jogar. Vi um bocado de Maradona e fico com Maradona. Ok. Maradona ou Messi? Sempre. Continuo com Maradona. Agora vou ter que lhe fazer esta pergunta, mas eu já sei a resposta. Mas você pode dizer Maradona ou Cristiano Ronaldo? Afinal não sei a resposta. Eu pensei que já sabia. Continuo com Maradona. Ok, muito bem. Certo. Mas eu disse isto porque eu sei que o Dário é um grande adepto do Cristiano Ronaldo. Estou certo? Sim. Muito Eu acho que nos últimos 10, 15 anos não apareceu nada igual ao Cristiano. Muito bem. Maradona, para mim, Uhum. foi dos melhores porque venceu o Mundial. Se o Cristiano vencer o Mundial da Rússia, não. Muito bem. Dário, qual foi o seu melhor... qual foi o melhor jogador que encontrou na sua carreira? Que jogou contra ou que jogou na sua equipa? Figo. Como? Figo. Figo. Ok. Certíssimo. Luís Figo. Luís Figo. Muito bem. Joguei pouco contra o Cristiano estava a começar no Sport e por isso não estou a contar. Então, o melhor, jogámos seleção moçambicana nos Açores contra a seleção portuguesa. Figo. Fica colado o Figo como o jogador que o Dário escolheu como o melhor da sua carreira. Última pergunta, Dário. A Académica sobe de divisão este ano? Se depender de mim, sobe. Se depender da minha vontade, sobe. Agora vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Esperemos que sim. Vai ser muito difícil, mas eu acredito. A Académica tem melhorado e se continuar a melhorar, tenho a certeza que vai se meter na luta e vai lutar até o fim. E quero acreditar que vai subir. Se depender da minha vontade, sobe. E Dário, eu espero que no dia do jogo em que a Académica subir de divisão, espero que coincida com a sua visita a Coimbra e que, já que o seu corpo e a sua idade, apesar de ser bastante novo, não o permitir estar dentro de campo a defender as cores da Briosa, a cor da Briosa, que pelo menos festeje essa subida, porque já tantas alegrias deu a nós, agora que... Não tenho dúvida nenhuma que se a Académica tiver hipótese de subida e houver uma data marcada para a Académica subir, eu faço questão de ver esse jogo. Fantástico, Dário. Fantástico. Dário, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Estamos aqui há 1 hora de conversa, 58 minutos, sensivelmente, e não tenho palavras para descrever o prazer que foi falar consigo, falar com o Dário. Ou seja, a ideia que eu tinha do Dário, porque nós ainda não nos conhecíamos, e não nos conhecemos, na verdade, só estamos a ter esta conversa,
mas dá para confirmar aquela velha história que falavam que o Dário, acima de um jogador, era um símbolo da instituição académica, que era uma bandeira, e uma bandeira que se preze de uma certa instituição tem que carregar os mesmos valores. O valor da humildade, da briosa, e isso, sem dúvida, que se nota que no Dário está aí bem presente na sua alma. Portanto, Dário, foi um prazer gigante. Agradeço-lhe esta hora de conversa com a Caderneta de Cromos. Espero no Estádio Cidade de Coimbra, e um dia iremos ter possibilidade de beber um café no Calhabé com todo o gosto. Está bom, Dário? Obrigado, Pedro, por teres recordado-me. Gostou da conversa? Gostei. O seu cromo está colado. Foi um prazer gigante, Dário. Muito obrigado. E vocês, ouvintes, espero que tenham gostado. Esperem pelo próximo episódio e deixem os vossos comentários aqui ao Dário e aquelas palavras de carinho para este grande cromo. Muito obrigado e até breve.